Boa noite a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né, do livro Os Mensageiros, né? E hoje o capítulo é o capítulo 29. Semana passada a gente tinha lido a respeito da visita, né, do Barcelar, né, mas a sua família no campo, né? Então, assim, agora vamos dar sequência aqui. Hoje seria as notícias interessantes, capítulo 29. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que se deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldomina. A Cecília e a Aldomina são a filha do Barcelar, uma filha e outra sobrinha. A primeira tinha sido filha de Barcelar, quando na costa a segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mamãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robustas, inteligência e notável capacidade de expressão. Enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando-se do assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantadas com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da sociedade, Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferenciando quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, alegria pura e simplicidade fiel à sinceridade sem mácula. Então, assim, na Terra, às vezes a gente tem os encontros com os amigos e tudo, né? Então, assim, lá também. Eles, assim, aí tava um grupo conversando, né? Que era o Bacelar mais a esposa, mais o Aniceto, os outros, e eles ficaram conversando com as duas moças, né? Só que a diferença é que lá não existia falsidade, tudo era muito sincero, né? No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Então, assim, ela queria visitar o nosso lar, né? Mas para isso tem que ter um certo trabalho, né? Pois que, perguntou Vicente admirado, é preciso tanto? Sem dúvida, tomou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto aos brilhos de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não a terá compreendido ainda? Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiro universo de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que para aliviarem a extensão da benesse de Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é muito imperioso, mais exigente. Então, assim, ela vê a noção do trabalho deles lá, né, no Campo da Paz, e a diferença que é no nosso lar, né? E aqui mais para frente vai falar. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. O André pegou e falou que no nosso lar tem muito grande número de sofredores, né? A regeneração é uma comédia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profundo acaúde nas observações que considerou. Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando a possibilidade de trabalho. Creia que os sofredores que atinjam o seu nível já se encontraram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existe já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorso e arrependimento indicativos de renovação. Então, aqueles que estão no nosso lar, eles já teve o despertar da consciência, já estão pedindo ajuda, né? Então, assim, não estão em outra situação, né? Eles realmente querem ser ajudados, estão sofrendo e querem ser ajudados, né? São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva.
onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Como a bondade lá é tão grande, sempre a maldade não prevalece, né? Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberana vantagem espiritual. Impressionado com o que ouvi, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, sem hora de assunto. Mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. Então, assim, ela já tinha trabalhado lá também, mas mesmo assim ela mantinha a opinião, né? Que quem está lá no nosso lar está a fim de quer ajuda, já estão desperta a consciência, né? E como se já se conhece nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender aos revoltados. É mais fácil realmente ajudar aquele que quer ser ajudado do que aquele que está revoltado, que não aceita e que só quer o mal, né? E não, no Campo da Paz é os que são os obsessores, é os que estão incendiando as pessoas, aqueles que estão revoltados, que estão cheios de ódio, né? Então, assim, eu imagino que seja muito mais difícil você estar ajudando aqueles do que aqueles que estão realmente arrependidos, que querem a ajuda, né? Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com os irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Então, se ela falando, né, que lá os que elas estão ajudando, que eles estão ajudando, são aqueles que estão revoltados ainda, que não tem noção do que está passando, não acredita nem na própria enfermidade, né? Então, assim, está fazendo mal e continua fazendo mal, né? Não quer se ajudar, né? Começava a entender a lógica daquela argumentação. Reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos de carne, e sabemos que a costa a situação não é diferente. Quando materialistas se fantasiam por lá de filósofos, quantos demônios com capa de santo, quantas má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Então, assim, eles estão próximos da Terra, né? Então, assim, querendo ou não, já tem um magnetismo também, tanto do encarnado quanto do desencarnado, chamando aquela simbiose, né? E o pregado no mal, aí que é mais difícil ainda, né? Aqui, a influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável, né? Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que surpreendidos na crosta com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Então, assim, na época de Jesus, né, eles fizeram um Campo da Paz, né, no intuito de ajudar aqueles irmãos que ainda estão presos no ódio, na obsessão, para ver se eles conseguem ter o despertar da consciência para ser transferidos para outro lugar de restabelecimento, né? O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel,
Os mentores de nova posição hierárquica têm seus programas de serviço, que não devem quebrar em obediências aos desígnios do Senhor. Deste modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Então, assim, eles precisam mais da ajuda daqueles que estão lá na colônia, né? Que à medida que vai melhorando, às vezes querem ficar lá e ajudar os outros também, né? Ganha-se excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem nas zonas superiores, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda o recurso. Beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na esfera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, em harmonia. E muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, ao quais se unem com desvelado amor. Então, assim, muitos às vezes não querem ir para outras esferas, querem continuar lá para ajudar, né? Porque às vezes tem muitos amigos lá, ou mesmo até por amor mesmo, e ficam lá no intuito de ajudar, né? E então, assim, lá querendo ou não, a harmonia reina, né? Mas com bastante dificuldade, né? Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Então, assim, o compromisso era grande, mas a solidariedade também, né? A solidariedade, né? A sua família sempre viveu lá? Perguntou com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz. Restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldomina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles, desde a primeira hora. Então, assim, o pai dele foi primeiro, né? Depois a mãe veio, né? Então, assim, o pai restabeleceu as energias, conseguiu melhorar e resolveu ficar trabalhando lá. Depois a mãe veio para ajudar e a filha, mas a sobrinha também, né? E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e retargiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Bom, eu acredito que no próximo capítulo deve falar dessa pessoa que está chegando, eu não lembro mais. Mas, assim, o que eu acho interessante é que, assim, igual ela quis dizer, que o trabalho lá do Campo da Paz é um trabalho árduo, né? Mas é recompensador, porque, assim, cada um que recupera, né? Eu acredito que é um acalento que ele sente, uma gratificação muito grande, né? Assim, e no nosso lar, são espíritos que realmente estão sofrendo e tudo, mas eles de coração já sentiram que querem mudar, que não quer ficar naquela situação mais, né? E ali não, ali então, o trabalho é muito mais árduo, porque assim, querendo ou não, você tentar ajudar aquele que não quer ser ajudado é difícil, né? Como tem uma prima minha que fala assim, Deus não é invasor, né? Então, assim, ele não vai invadir. Se você não quiser abrir as portas para ele entrar, ele não vai entrar. Então, assim, esse trabalho deve ser muito mais árduo e muito mais trabalhoso, né? Bom, agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar, tá? Obrigada.